Bom dia, bom dia! Todos bem? Graças a Deus, me escutando alto e claro. Já já vamos dar início ao nosso bate-papo, tá, pessoal? Estamos aqui fazendo os últimos ajustes, equalizando, esquentando, aquele nervoso de início de bate-papo. Daqui a pouco a gente se solta e vambora, tá? Mais 4 minutinhos, a gente dá início ao nosso bate-papo, tá? Obrigado aí pela presença de todos, tem o pessoal entrando. Daqui a pouquinho estamos todos online aí, fazendo esse bate-papo. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Pati. Bom dia, Marcel. É aquela água, daquela esticada, mas vai ser tão rápido que nem vai precisar, gente. A ideia aqui hoje vai ser bem dinâmica. Vamos lá. Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo. Bom dia, Simone. Seja bem-vindo. E vocês preferem ficar escutando minha voz ou aquela musiquinha de fundo relaxante? Quem tiver com vergonha pode escrever. Quem quiser ficar mais à vontade pode abrir o microfone e falar, tá, gente? Vocês estão em casa. Eu acho aquela musiquinha mais interessante, né? Vamos lá. Eu denigri a minha voz. Ô, coitado. É que vocês vão ficar aqui 1 hora me escutando. Coitado, tô com dó de vocês. Mas vai ser tão rápido que vocês nem vão sentir. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ótimo. Fechou. Vou desligar meu telefone também. Tá? Quem quiser fazer perguntas, dúvidas, o chat vai estar aberto aí à disposição. Quem quiser abrir o microfone também, perguntar, fique à vontade. Quem depois lembrar de alguma dúvida, quiser acionar o nosso chat, nosso WhatsApp aqui da 360, pode perguntar lá, se serão assistidos. Então, assim, a ideia hoje é a gente enriquecer e enaltecer todo o nosso conhecimento aí da dinâmica do dia a dia. Sabemos que cada dia é um flash diferente, é uma novidade, o mercado está muito dinâmico, muito dinâmico. Todo dia muda a regra, todo dia muda uma dinâmica, uma condição na companhia. Tem dia que a gente fica assim de cabelo doido. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Ana é uma das nossas consultoras, então se vocês mandarem um WhatsApp aí, provavelmente vocês vão ouvir ou ler um retorno dela. Ah, quem é a Ana? A Ana é essa pessoa aí de óculos aí, ó, escrito Benefícios 360. Dá um tchauzinho, Ana. Você tá me ouvindo, Ana? Ana, você tá me ouvindo? A Ana não tá escutando ainda não, por isso que ela não respondeu. Ah, então tudo bem, não tem problema. Essas que vocês escutaram, tá, gente? É a Débora, ela é nosso departamento, eu até brinco, né? É nosso departamento de comunicação. Então, se vocês precisarem de um auxílio aí na parte de criação de uma determinada arte para vocês publicar aí no Instagram, no WhatsApp, aí nós temos uma pessoa aqui dedicada a auxiliar vocês aí também na parte de comunicação, tá? Então, vocês podem estar utilizando aqui 360, toda a estrutura da máxima, tá, gente? Olha, mais 2 minutinhos nós damos início aqui ao nosso bate-papo, tá, gente? Vou respeitar todos os presentes aí. E aí, mais 2 minutinhos, a gente dá início aqui ao nosso bate-papo e evoluímos aí. Bom dia, Sandra. Bom dia, Ernesto. Aí, se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem, tá? Deixa eu ver. Bom dia, Antônio. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Mais 1 minutinho, já vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, tá, gente?
Bom dia, seu Pimentel, seja bem-vindo. E é isso aí. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Vou começar no horário britânico aqui, tá, gente? Bom dia a todos, obrigado pela presença aí de cada um, a disponibilidade do tempo de vocês. Sabemos que o tempo hoje em dia é uma coisa rara, a gente compra tempo, tá? Então, assim, a nossa ideia hoje é ser um bate-papo bem clean, tá? Agradeço aqui a presença de cada um, tá? Me desculpa se eu esqueci de alguém. Para quem não me conhece, sou o Leandro, sou responsável aqui pela parte de benefícios aqui da MASP 360, em tudo que vocês precisarem na parte de vida, saúde, odonto, previdência, que é uma coisa que poucos têm um pouquinho de receio de falar, vocês podem me sabatinar aqui, que eu vou estar à disposição para poder estar auxiliando vocês. A nossa ideia hoje é falar, não vou entrar em detalhes de produtos, eu vou entrar hoje em detalhes de comercialização, de uma entrevista com o cliente, os principais pontos que acabam travando a nossa consultoria, porque sabemos que a maioria dos planos de saúde, eles têm um nome bonitinho, cada um deles tem um nome bonitinho, e dentro desse nome tem uma rede de hospitais, dentro dessa rede de hospitais nós temos também nós temos lá algumas premissas comerciais, como hotelaria, como se você tem um determinado reembolso. Então, assim, hoje eu não vou entrar nessas particularidades, eu vou entrar um pouco no dia a dia, na hora que o cliente nos truca ali, na hora que o cliente ali nos pergunta ali, eu preciso de uma consultoria de saúde. Então, tá, por onde que eu começo? Então, assim, a ideia hoje é a gente falar a respeito exatamente desses pontos. Então, se dependendo da nossa dinâmica aqui, a gente entra no portal aqui no finalzinho do nosso bate-papo e fazemos uma simulação lá de uma precificação para vocês até enxergarem como que é simples. Tá, então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou falar única e exclusivamente hoje sobre as regrinhas de comercialização dos planos da Sua América Saúde de 3 a 29 vidas. E aí eu vou dar umas dicas aí de cross-sell para todos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui e vamos dar início ao nosso bate-papo britânico. Aqui, compartilhar. Aqui. Todos estão visualizando a minha tela aí? Ô, Débora, você me dá um help aí, Débora? Está visualizando? Tá tudo certo, Lê. Fechou. Então vamos lá, gente. A nossa ideia hoje é falar sobre as regrinhas de comercialização aqui dos produtos de 3 a 29 vidas, tá? Da Sua América Saúde. E qualquer dúvida que vocês se depararem aí, alguma objeção do dia a dia aí, por favor, fique à vontade, compartilhe aqui conosco aqui, e vai ser um prazer enaltecer o nosso bate-papo aqui, o nosso conhecimento do dia a dia. Tá? Opa, vamos lá. Eu acho que ele não quis ir, Débora. Não tá passando a apresentação? Não tá passando, ele tá querendo me boicotar. Vamos ver se ele vai agora. Agora ele foi. Agora Vamos lá. foi. Fechou, então. Eu estava apertando o botão errado, porque eu estou trabalhando com duas telas, esqueci de colocar meu mouse para outra tela e não foi. Então, assim, as regrinhas de comercialização hoje, nós vamos falar dos produtos de 3 a 29 vidas, tá? Único e exclusivamente. E dentro dessas regrinhas, aqui tem um pouquinho a gente fala um pouquinho da história da Sua América, tá? É uma empresa, ela não é uma empresa somente de saúde, então, se vocês se depararem com clientes aí com oportunidades de negócio na linha de odonto, de vida, de previdência, investimento, a companhia tem um portfólio completo de benefício, tá? Então, assim, principalmente aqui um segmento que está crescendo bastante, e as empresas acabam procurando, a gente vai falar um pouquinho aqui no finalzinho, mas vou até dar um spoiler agora, a respeito de seguro de vida, tá? Então, assim, não deixe de perder o momento
de apresentar essa oportunidade de negócio e de blindagem do seu cliente. Não somente a abertura da porta com o produto do saúde, mas também trazer todo o portfólio de trazer uma consultoria de benefícios para esse cliente. Quando a gente fala uma consultoria de benefícios, uma proteção, é você blindar ele em todas as linhas, não somente no saúde, mas também blindar ele no odonto, blindar ele no vida, e até um segmento que muitos acabam tendo um pouco de sensibilidade de conversar, que é a previdência e investimento. Então, ou seja, tudo isso, toda essa segmentação de produtos, nós podemos aqui te dar todo esse suporte e consultoria. Inclusive, Leandro, mas a parte de investimento, você fala de investimento? Não falo diretamente de investimento, mas eu tenho uma pessoa dedicada dentro da área da SAMI, que é a Sul América Investimento, para falar de investimento com vocês. Tá bom? Vamos lá. Mas a parte de previdência, vocês podem me sabatinar, que aí eu falo para vocês aí. Então, hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho. Eu vou começar com essa questão da abordagem aqui, porque, com base nessas informações, nós vamos conseguir desenrolar. Eu posso mandar esse material para vocês, tá, gente? A gente consegue desenrolar uma entrevista. Quem já tem uma certa habilidade de entrevistar o cliente, pô, perfeito, ótimo, maravilha. Entendeu? E quem está iniciando, hoje é intermediário e tem algumas dúvidas a respeito de como entrevistar, como abordar um cliente, eu estou trazendo aqui umas dicas, algumas sugestões de principais dúvidas, tá? E essas dicas aqui, sugestões, elas não se aplicam somente para contratos, como eu falo assim, contratos de pequeno porte, eu falo também de contratos até de grande porte. Então, aqui, nesse cenário aqui, você vai conseguir, primeiramente, entrevistar qual que é o tipo qual que é a empresa e qual que é o tipo da empresa. Assim, como assim é do tipo da empresa? Tem empresa, dependendo da sua constituição, ela tem uma carência contratual para poder contratar um plano de saúde. Um exemplo, MEI. O MEI, ele tem que ter, no mínimo, 6 meses de constituição. Então, assim, para quem já está mais graúdo aí no conhecimento do saúde, pô, beleza, isso é uma informação tranquila, mas quem são os iniciantes? Desculpa, tá, gente? Estou tomando um pouco de cuidado aqui, de trazer algumas informações aqui a respeito vocês que já são mais experts, o pessoal intermediário, o pessoal iniciante. Nós temos um público aqui misto. Então, assim, fiquem tranquilos, fiquem à vontade, tá? Não existe pergunta boba, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se você achar que a sua pergunta é boba, faça ela, por favor, é a dúvida de muitos, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo aqui, tem a necessidade de informação da razão social, CNPJ da empresa, o porquê que eu falo a razão social, CNPJ da empresa? Principalmente os CNPJs. Hoje, o sistema, ele já tem a inteligência de precificar por geolocalização. Então, ou seja, o CNPJ, automaticamente, ele já vai abrir o tarifador para você daquele cliente, daquela determinada região. Todos os planos de 3 a 29 vidas, as tabelas são pré-determinadas, não tem aquela questão, São Paulo, um corretor tem um custo X, outro corretor Y, não, é todo mundo com o mesmo custo. Tá? O que vai determinar o custo do cliente é a geolocalização do CNPJ. Então, é crucial que tenha um CNPJ, entendeu? Para você ter a precificação. E aí, quando a gente pergunta, Leandro, você já possui plano? Então, assim, se você possui plano, é importante entender qual que é o plano do cliente para você fazer o quê? É uma coisa que, eu até coloquei aqui uma informação lá, além das informações, é crucial compreender as expectativas do cliente. Porque se ele já possui algum plano, então, assim, qual que é a sua expectativa diante desse novo momento? O que você espera desse novo momento? Aí, aquele bate-papo leve, que nós vamos aqui pegando a colinha e vamos construindo, que pode ser que nessa primeira pergunta aqui, referente à perspectiva, você consiga já responder aquelas 3 perguntas lá embaixo. Cite 3 hospitais de sua preferência. Porque muitos dos clientes, eles ficam assim, eu quero um plano barato. Todo mundo fala assim, eu quero um seguro de saúde barato. Não existe seguro de saúde barato e não existe seguro de saúde caro. Entendeu? O que existe é uma personalização, entendeu? Diante da sua necessidade. Então, assim, aquele cliente que necessita ser atendido nos hospitais, um exemplo, Estensírio, ele está já de cara dando um start que ele vai precisar de um produto premium. Então, assim, não adianta eu apresentar para esse cliente um produto de entrada, porque eu vou queimar a minha consultoria. Então, lá em cima, quando a gente pergunta, você possui algum tipo de plano, é uma forma já de você já estar evoluindo a sua entrevista com o cliente, tá? Porque é crucial você citar ali os 3 hospitais, e aí, diante disso, você vai apresentar para ele, olha, diante do seu perfil,
para atender esses hospitais de sua preferência, você vai precisar ter os planos Y e K. Aí ele vai falar assim, pô, mas não tem um mais barato? Aí você vai fazer aquela seguinte pergunta, tudo bem para você abrir mão dessa rede de hospitais? Eu estou frisando isso porque assim, é uma pergunta bastante comum quando a gente inicia uma consultoria de saúde, o cliente querer todos os hospitais de São Paulo e depois falar que está caro. Então, assim, cada hospital ele tem um custo. Como assim, Leandro? Então, assim, um determinado hospital, uma consulta, ela custa X, o outro hospital Y. Por isso que todas as companhias, nós temos inúmeros planos. Por que nós temos esses inúmeros planos? É para poder enquadrar o custo operacional de cada hospital. Então, assim, vocês não se assustem, aquele monte de plano que possuem, aquele monte de letra, número, dependendo do perfil. Estou falando aqui agora, esquece, tirei até o crachá aqui Sul América e estou trazendo para vocês uma informação de mercado, tá? Então, quando vocês se depararem com aquele monte de nomenclaturas de plano, é que cada plano daquele tem uma particularidade de comercialização. Tá? Então vamos lá. E aí, descendo aqui, a gente tem uma outra informação aqui muito interessante, que é uma tendência a começar a crescer daqui para frente, já vem amadurecendo há muito tempo, que são o quê? O produto hospitalar. Então, assim, hoje nós estamos habituados a falar bastante do plano completo. Tá? Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, mas no momento da entrevista é interessante vocês entenderem qual que é o tipo de atendimento que o cliente tem hoje, se aí, diante de todo o conhecimento que eu vou passar daqui a pouco para vocês, principalmente falando do produto hospitalar, se esse produto hospitalar não vai atender melhor o cliente, tá? Então, assim, é interessante entender se hoje ele já se reporta no plano completo ou no hospitalar. Eu vou falar para vocês, 99% da população dos clientes de saúde estão no plano completo, tá? Então, assim, vocês vão se deparar muito pouco com alguns clientes dentro do produto hospitalar. E aí, o que acontece? A ideia é, se você vai fazer hoje a consultoria do odonto, do saúde, então, geralmente, a gente sempre abre essa consultoria dentro do saúde, mas pode ser que o cliente não tenha recursos para poder fazer uma contratação do saúde e ele queira fazer o odonto, ou ele já tem um produto de saúde, ou ele não tem nenhum produto e quer dar pelo menos um primeiro benefício para o seu cliente. Então, assim, é uma forma só de você... se você não conseguir atender ele no saúde, você atende ele no odonto, tá? E aí, o perfil da empresa. Hoje, essa questão do perfil da empresa é uma coisa interessante, tá? O cliente, geralmente, o PME, ele é um produto mais voltado a sócios e dependentes. Então, assim, dificilmente você tem funcionário, assim, bastante dos cenários você tem, sim, funcionários, mas quando a gente fala da linha do PME, você acaba atendendo bastante o executivo da empresa, o executivo do CNPJ. Então, você atende o executivo e os seus respectivos dependentes. Mas se você, dentro da sua consultoria, você tiver segurados, funcionários, e esses funcionários participarem do pagamento do plano de saúde, é crucial que essa informação saia no contrato. Por quê? Essa fração que ele participa do prêmio, ele também depois ele tem direito, se ele faz uma declaração completa, de deduzir da sua fonte também de imposto de renda, tá? Então, assim, dificilmente vocês vão se deparar com isso, mas se vocês se depararem, é comum e é crucial entender qual que é o percentual acordado, porque na hora da emissão do contrato, a companhia ela vai fazer toda essa personalização, e aí, principalmente na questão dos informes de rendimento, essas informações já serão emitidas de forma atualizada, de acordo com o percentual. Tá? É uma informação que quase ninguém traz, quase ninguém comenta, principalmente na linha do PME, mas é uma informação importantíssima, porque assim, a gente acaba se deparando, recentemente eu tive um questionamento, o cliente falou, Andrew, por que eu não tenho o meu informe de rendimento? Eu falo, qual foi a forma de contratação do plano? Quem paga o plano? Quem paga o plano é a empresa. Então, por que vai emitir um informe de rendimento para o CPF, sendo quem é o responsável financeiro pelo plano é o CNPJ? Ele, putz, Leandro, eu até falei uma palavra, putz, eu não pensei nisso. Então, assim, é muito comum, tá, essa dúvida, tá? É uma dúvida bem simples, mas é uma dúvida comum. Outra situação, se a empresa possui afastados, tá? Hoje, todas as companhias, elas estão com um crivo bem analítico a respeito do cenário saúde do contrato, tá? Então, assim, é crucial que você faça uma análise do cliente, entender se ele possui afastados, qual que é o tipo de afastados, porque se dependendo do afastamento, aí, gente, eu vou tirar até o
vou tirar minha bandeira aqui, meu crachá. Assim, dependendo do tipo de afastamento, não oriente o cliente a migrar de plano, tá? A gente tem um trabalho muito importante e social aqui, é trazer a proteção e a tranquilidade para os nossos clientes e não a gente tentar trazer uma solução e gerar um problema, porque nesse cenário a gente acaba gerando um problema. Se a empresa possui afastados, o que você pode pedir nesse primeiro momento, nunca oriente o cliente nenhum cancelar o seu contrato. Faça o seguinte, dê entrada no plano, a companhia, espere a análise da companhia, e diante da análise da companhia, se ela falar, eu aceito, eu sou afastado, tá tudo ok, porque pode ser que a companhia responda para vocês desinteresse comercial, porque se ela responder para você desinteresse comercial e você já orientou o cliente a cancelar sem ter a certeza da aceitação, aí você vai ter um problema, porque provavelmente pode ser que a outra companhia não aceite esse contrato de volta, e aí ela não aceitando esse contrato de volta, quem vai amparar esse cliente? Então, assim, toda vez que você tiver um cenário de afastados, solicita primeiro uma avaliação interna da companhia, se tem a questão da aceitação do negócio, tá, gente? E aí, os gestantes, o mesmo cenário, tá? Questão de casos crônicos, o mesmo cenário, home care, o mesmo cenário. Eu trouxe essa lista de perguntinhas aqui para vocês, para auxiliar vocês no momento de uma entrevista, procurar entender qual que é o perfil, que pode ser que a maioria dos clientes sejam clientes mais amigos, então, pelo convívio social, a gente consegue já traçar o perfil dele, mas se o cliente não for amigo, a gente fica numa situação delicada e a gente precisa fazer essas perguntas para poder equalizar a precificação dele. E aí, uma outra coisa importante é a distribuição das faixas etárias. Dentro da Sul América, é importante entender, de 0 a 18 anos, quantas vidas nós temos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Por quê? De acordo à idade, existe uma personalização da precificação, tá? Como assim, Leandro? Hoje, o maior índice de sinistralidade, ela está na primeira e na última faixa etária. Então, seja, que nem o meu filho mesmo, vira e mexe, eu levo aquele pequeno num pronto-socorro, é um pediatra, então, assim, ele gasta uma fábula de dinheiro do convênio. E aí a ideia qual que é? É personalizar a precificação, porque é o seguinte, a criança até uma determinada idade, ela tem um custo. Então, ou seja, uma criança até 10 anos, ela tem um custo. A criança com mais de 10 anos, ela começa a diminuir o custo. A criança, a partir de 15 anos, ela quase não vai no médico. Só vai no médico se tem algum problema, se tem um problema de saúde, ou se ela teve um problema momentâneo. Caso contrário, seu filho com 15 anos vai no médico, não vai nada, não quer nem saber de ir no médico, tá? Então, ou seja, é importante entender as idades, 0 a 18 anos, porque na hora de for precificar, o sistema vai perguntar, tá bom? Então, assim, esses slides aqui eu trouxe essa essência de dados que vai auxiliar vocês o quê? No momento do primeiro bate-papo, para vocês poderem dar um direcionamento de qual plano o cliente gostaria de ser assistido. Então, assim, qual que é a sua expectativa? É interessante perguntar para ele, o que você espera do seu plano de saúde? Você anota, porque dependendo da companhia, ela tem lá todo esse amparo de consultoria. Vamos lá, gente. Eu trouxe aqui para vocês uma questão só de geolocalização, como que é feito a distribuição dos planos de acordo com a região, porque a gente olha essa informação assim, você fica assim, meu, que informação maluca é essa? Aí você está olhando ali que na segunda coluna ali dos planos ali, tem um direto nacional, o exato. Leandro, mas o exato não está fora de comercialização? Sim, em algumas localidades ele está fora de comercialização, mas em outras regiões ele ainda não está fora de comercialização. Por quê? Enquadramento de rede. Tá? Então, assim, cada plano ali que nós estamos visualizando, ó, direto, exato, clássico, especial, executivo, prestígio, cada um daqueles planos tem uma personalização de rede de hospitais, tem uma personalização de hotelaria. O que é isso? Se é apartamento ou enfermaria, se tem uma personalização de fatores de reembolsos mais atrativos, menos atrativos. Então, ou seja, e aí em qual região eu tenho o atendimento? Então, assim, a comercialização. Vocês podem perceber que em determinadas regiões você sempre vai ter um plano inferior. Então, ou seja, como é um plano, a companhia é cascateada, um plano superior você consegue ter toda a abrangência de cobertura. Gente, então, isso aqui é uma forma só para vocês explanar por que tem essa distribuição.
aqui em determinada região não tem o determinado hospital que se enquadra naquele plano, e aí ele acaba ficando num outro plano. É aquilo que eu comentei com vocês. Não existe o plano barato e nem o plano claro. Existe um plano personalizado de acordo com a rede de hospitais de sua necessidade. Aí ali é a região, aí eu fiz um panorama aqui a nível Brasil, tá? Só para vocês terem ideia como é que é feita a questão da distribuição. Todos que têm um vistozinho de check é onde tem comercialização. Aí aqui um outro ponto, que eu lembro que eu comentei com vocês lá a respeito do produto hospitalar e o produto completo. Então, ou seja, o produto completo, nós já estamos habituados à utilização. É aquele produto que eu tenho um pronto-socorro, eu tenho consulta, eu tenho exame, eu tenho tudo isso à minha disposição, tudo que eu tenho necessidade, que está autorizado perante a ANS, de acordo com o meu CID. Então, isso é uma informação importantíssima. O procedimento que o médico está requisitando para você, ele está autorizado na ANS? Ah, como assim? Cada CID tem um protocolo de execução. Então, ou seja, as pessoas que têm um CID X, qual que é o protocolo de tratamento daquele CID? Os protocolos são esses. Se ele solicitar qualquer procedimento fora do protocolo que está registrado na ANS para aquele CID, a gente vê assim, meu convênio não autorizou. Não é que o convênio não autorizou, é que o médico pediu um procedimento não autorizado para aquele CID. Inclusive, vocês conseguem acionar a central de atendimento e visualizar essa situação, porque é muito comum um profissional da saúde solicitar um determinado procedimento para você, até para saber qual que vai ser a reação para virar um estudo, tá? Então, assim, eu não estou dizendo que seja isso, tá, gente? Mas, assim, é um ponto de atenção, caso vocês tenham clientes que estão tendo procedimentos declinados, fazer esse tipo de pergunta. Pergunta para o doutor, mas esse procedimento está regulamentado no CID que a gente está solicitando para a companhia? Porque se não tiver, eu posso correr o risco de não ser autorizado pela companhia. É só uma dica, tá, gente? Então, ou seja, dentro do produto completo, que é ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, o que é? Maternidade, pronto-socorro e hospital, vocês têm toda a infra. Agora, vamos falar um pouquinho do hospitalar. O que o hospitalar me atende? Leandro, o hospitalar me atende se eu passar mal e estiver aqui no pronto-socorro? Sim. Leandro, o hospitalar me atende se eu precisar fazer uma cirurgia eletiva? Sim. Leandro, o hospitalar me atende se eu tiver algum problema de quimioterapia, de tratamentos de alta complexidade, uma radioterapia, hemodiálise? Sim. Mas, por Leandro, o produto hospitalar, ele não tem a parte eletiva de consultas e exames, mas ele me atende na parte eletiva hospitalar? Sim, esse é o diferencial. Porque se você vai fazer uma quimioterapia, você tem que fazer internação dia no hospital. Então, se você tem todo o hospital dia, então você faz uma internação para poder fazer uma aplicação de uma quimioterapia. Então, assim, todo cliente com tratamento de alta complexidade, ele vai ter um amparo, sim, do produto hospitalar. É diferente, você fala assim, eu preciso marcar uma consulta com o meu endócrino, eu preciso marcar uma consulta com o meu cardiologista. Não tem cobertura. Consultas eletivas não tem cobertura. Preciso fazer inúmeros exames de check-up. Também não tem cobertura. Tá? Então, assim, o produto hospitalar, ele não atende nessa parte eletiva, que é consultas e exames, tá? É um ponto de atenção. Leandro, minha esposa está grávida, eu posso ter a questão do... até tem aqui a informação, parto. Inclui cobertura assistencial ao recém-nascido durante os primeiros 30 dias após o parto e continuidade da assistência prestada em nível de internação. Então, ou seja, no primeiro momento, inclusive o pré-natal para a gestante, existe sim um acompanhamento dentro do produto hospitalar, porque é uma questão eletiva essa. Então, assim, nesse cenário, você vai ser assistido, sim. Leandro, e aonde que isso influencia eu optar por um produto hospitalar ou um produto completo? No preço. O preço chega a ser em torno quase a metade do custo de um produto completo. Eu estou falando isso, não é uma forma de induzir vocês venderem um produto hospitalar, mas e sim amparar o cliente numa necessidade que ele não consiga dar mais continuidade naquele plano completo, ou ele faz pouco uso na frequência do produto dele, e ele necessita de um plano de saúde para atender ele num pronto-socorro. Vou aproveitar que me fizeram uma pergunta aqui de pronto-socorro. Ao exemplo, Rafael,
eu estou com dor de garganta e tenho um plano hospitalar, posso ir no pronto-socorro? Obrigado pela pergunta. Pode sim. Você tem total atendimento de pronto-socorro. Só temos que tomar cuidado de não querer utilizar o pronto-socorro de uma forma eletiva. Porque, assim, se você vai no pronto-socorro, você tem que estar com algum problema de saúde. Você não vai chegar lá no pronto-socorro e falar assim, doutor, eu estou precisando fazer um check-up e eu acho que eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, você poderia mandar eu fazer alguns exames, pegar um encaminhamento médico? O médico vai olhar assim e falar, olha, você não está contingente à estrutura do seu plano. Você está usando o produto hospitalar para poder fazer uma consulta eletiva. Pode ser que o convênio vai mandar a fatura completa dessa consulta de pronto-socorro, tá, gente? Então, ou seja, mas se você de fato está passando mal e for no pronto-socorro, você tem total amparo, não tem nem que discutir, não precisa nem negociar. Então, assim, passou mal, tá com aquela, principalmente nessa época agora de mudança de tempo, tá com dor de garganta, a criança tá ruim, pode ir direto no pronto-socorro. Você só não vai ter um pediatra, você não vai ter um clínico, onde o cliente fazer uma matemática. O que ele economiza de mensalidade, ele consegue custear a frequência de consultas e exames dele? Então, assim, nós estamos aqui para explanar oportunidades e explanar a questão de a dinâmica de cada um dos planos. Não estamos aqui para direcionar e nem induzir o que o cliente deve comprar, tá, gente? Mas é crucial, a gente fala assim, eu tenho essas duas opções, o que é melhor para você? Deixar o cliente escolher. E aí, no fichamento, você só faz esse resumo, o que o plano atende. Que nem o Rafael que me perguntou. No pronto-socorro, se precisar tomar medicação, vai tomar? Vai tomar. Então, ou seja, você vai ter total amparo. E aí, melhor ainda, Rafael. E se diante dessa entrada do pronto-socorro, o cliente precisar subir para internação, ele vai subir para internação? Vai subir para internação. Aí a Patrícia me fez uma outra pergunta interessante. Leandro, se ele precisar fazer exames no pronto-socorro, ele vai fazer exames? Aí eu vou te fazer o seguinte, esses exames são decorrentes à entrada do PS? Se for, sim. Se não, não. Então, ou seja, ele chegou lá passando mal, o médico falou, olha, eu preciso investigar esse cenário dele crônico, então vamos fazer esses exames aqui. Vai ter cobertura? Vai porque é via pronto-socorro, não é via eletivo. Leandro, ele subiu para fazer cirurgia, e aí dentro dessa cirurgia, o pós-cirúrgico precisa fazer um exame. Está coberto? Tá coberto, porque está no processo de internação. Inclusive as medicações também estão cobertas. Tá? Eu estou trazendo toda essa explanação, eu estou gostando das perguntas, e estou aproveitando as perguntas, já respondendo e dando essa explanação, tá, gente? Então, toda essa explanação aqui é de acordo com os questionamentos que vocês estão me fazendo aí, tá ótimo, excelente. E aí, eu vou falando agora no próximo slide, uma coisa interessante, o que é? É a retaguarda. A retaguarda, ela também se aplica não somente para a linha dos produtos executivos e prestígio, o que é uma retaguarda, mas também para os produtos hospitalares, tá? Aí, como assim produto hospitalar, né? O produto hospitalar vai ter retaguarda extensível? Não, esquece. Eu só vou usar agora a palavra retaguarda. O produto hospitalar, você vai ter retaguarda extensível se você estiver lá no executivo e no prestígio hospitalar. Mas se você estiver num plano abaixo disso, como é que funciona para eu poder fazer uma cirurgia dentro de um plano hospitalar? Você vai pegar o encaminhamento do seu médico e você vai falar, doutor, eu tenho um plano hospitalar da Sul América, eu tenho essas redes de hospitais, qual que você me indica? Ele provavelmente vai te indicar um hospital, você vai chegar na internação do hospital e vai falar assim, olha, meu produto é hospitalar e eu preciso marcar uma cirurgia com a retaguarda médica do hospital para poder me operar, porque não é o seu médico que te opera no plano hospitalar, tá, gente? Porque a consulta e os exames são eletivos, ou seja, são particulares. Mas quem vai te operar, aí é o hospital lá, a retaguarda da equipe médica do hospital. Aí você fala assim, como assim, Leandro? Se você sofre um acidente e você precisa ir para o pronto-socorro, se chegar no pronto-socorro também e precisa fazer uma cirurgia de emergência, você sabe quem te opera? A retaguarda. Então, ou seja, toda vez que você entra por um pronto-socorro e precisa fazer uma cirurgia urgente, não é seu médico que vai te operar, é a retaguarda. Exemplo, sua esposa está gestante, entrou em processo de parto. Ela entrou naquele momento do parto e a médica dela, ou o médico, está distante, quem vai fazer o parto dessa cliente? É a retaguarda. Entendeu? Então, assim, a retaguarda acaba absorvendo toda essa demanda. Você não vai ter o seu médico eletivo,
mas a retaguarda vai vai te dar todo o amparo e te operar. Então, assim, a mesma dinâmica funciona quando a gente fala de Einstein Sírio. Quando a gente fala Einstein Sírio, são os produtos tops, tá? Geralmente, são os planos independentes, se ele é hospitalar ou completo. O cliente, quando ele chega no Einstein no Sírio, e ele precisa fazer um determinado procedimento, uma internação de urgência, emergência, via pronto-socorro, e precisa fazer uma determinada cirurgia, quem vai operar ele é a retaguarda do hospital, tá? Caso contrário, você tem que, é aquela questão do produto prêmio, né? Você paga e depois pede um reembolso. Deixa eu ver aqui, o Rafael fez uma pergunta aqui, apagou? Deixa eu ver aqui a pergunta, um questionamento sobre o produto hospitalar. E no PS, ortopédico, com dor nas costas, e na rede DOR, é certeza que vão pedir tomografia, tem cobertura? Aí, ó, Rafael, aí é uma questão interessante. Eles vão pedir a tomografia via pronto-socorro, porque você está internado e precisa ali para uma questão de urgência ou emergência, porque provavelmente eles vão estabilizar você e vão pedir para você procurar um profissional para você fazer determinados procedimentos. Esse tipo de situação, quando solicita algum exame mais detalhado, é quando você já chega decorrente até um acidente ou algo mais sério. Mas se você chega com uma dor crônica, ou todo pronto-socorro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o processo de estabilização, isso não só a sua América, qualquer convênio. O pronto-socorro, ele estabiliza o cliente, dentro desse processo ele tá estável, aí o médico do pronto-socorro falou, você vai procurar um profissional para poder dar andamento ao seu tratamento. É diferente quando você chega num pronto-socorro decorrente um acidente e você está todo lá costurado, aí a equipe fala assim, olha, sobe direto para a sala de cirurgia, precisa fazer tomografia, aí é uma outra conversa. Tá? Rafael, não, perdão, Rafaela, me perdoa, Rafael. É que tá pequenininha aqui, eu tô com duas telas, me desculpa, tá, Rafael? Então, assim, Rafael, nesse cenário, ele não vai ter a tomografia de bate-pronto. Por quê? O médico vai determinar a necessidade dessa tomografia. Porque se for algo somente por uma questão de fazer um exame para utilizar a estrutura ali, o convênio também não vai liberar. A tomografia é necessária por quê? Aí vai depender o quê? Do prontuário, do pedido médico, vai ter que ter um motivo. Deixa eu ver aqui, entrei no PS com dor nas costas, o médico pediu tomografia, não cobre. Rafael, aí por isso é uma questão, você tem que analisar o cenário. Se o médico pedir uma tomografia via pronto-socorro, é algo muito sério, tá? Já aconteceu de eu ir num pronto-socorro com dor na lombar e o médico pediu. Então, aí, por isso eu falo pra você, é uma questão de avaliação do médico. Se dentro do pronto-socorro ele pediu isso na estrutura hospitalar, você vai ter sim a cobertura. Mas vai acontecer também do cenário, ele também te orientou depois você procurar um profissional e fazer o tratamento e entender, porque dependendo você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma cirurgia de correção disso daí. Então, assim, tudo que for via PS, se for um determinado exame, qualquer coisa via o pronto-socorro que o médico pedir que for necessário, vai ter a cobertura, gente. Agora, se for algo que é eletivo, aí você vai ter que fazer fora. Porque o pronto-socorro, o que ele faz? Ele tem que tirar aquela estabilização, ele tem que te deixar estável nesse primeiro momento. Então, assim, esse tipo de cenário, ele é muito pontual de acordo com o cenário, a ocorrência, entendeu, Rafael? Então, assim, vai depender muito daqueles que nem, quebrei o pé, preciso fazer um raio-x. Pô, você vai fazer o raio-x normalmente, entendeu? Que você falou assim, eu tive uma queda, bati as minhas costas, preciso fazer uma tomografia, uma ressonância das costas, porque você já chegou lá com um problema decorrente de um acidente. Você vai ter, sim, um atendimento. Tá, agora você só não vai ter atendimento se você utilizar o pronto-socorro para fazer algo eletivo. Agora, se essa tomografia for necessária, por causa que, numa determinada situação, você sofreu algum problema, você tem alguma situação crônica, o médico vai relatar, e aí o convênio vai analisar e vai liberar. Tá? Então, assim, eu não vejo nenhum cliente desamparado sendo algo que é necessário para via pronto-socorro. Eu já vi situações de clientes não serem atendidos como algo eletivo. Ok? Então, assim, essa parte de retaguarda Rafael, depois se você quiser também me fazer perguntas aqui mais detalhadas, trazer alguns outros cenários, eu estou à disposição, tá? Pode me sabatinar aqui nos bastidores também.
Agora, a respeito da retaguarda, então, ou seja, se você tem um produto hospitalar e precisa fazer uma cirurgia, quem vai te operar é a retaguarda do hospital. É uma situação muito parecida quando nós falamos dos produtos prestígios, e você tem a retaguarda de um Einstein Sírio, tá? Eu só aproveitei esse gancho do retaguarda para explanar para vocês como que funciona um procedimento cirúrgico dentro de um plano hospitalar. Gente, ok? Agora aqui eu vou falar para vocês 3 regrinhas de comercialização que vem dentro da companhia, tá? A primeira chama-se regra compulsória. O que é uma regra compulsória? Quando eu tenho 100% de uma das categorias abaixo. Quem são elas? 100% dos sócios, 100% dos administradores e diretores, 100% dos empregados em regime CLT. Então, ou seja, eu tendo 100% dessa massa, eu tenho aqui, sim, uma condição compulsória. Leandro, não tenho 100%, tenho aqui um público facultativo. Aí vai ser necessário fazer na regra flex. Na regra flex, não faz necessário a aderência de 100% da massa. Porém, é necessário que faça a comercialização com o produto odontológico. Leandro, então o que diferencia a regra flex e a regra compulsória? Além da flexibilização da população, isso diferencia também o custo, tá? Então, assim, a regra flex, ele não é que é muito mais caro, ele tem um desvio de 10% a mais na taxa do que a regra compulsória. Então, assim, é crucial entender na entrevista quem vai fazer parte, qual que é o percentual dessas vidas que vão fazer parte, para você chegar no momento de selecionar qual que é a forma de contratação, você selecionar se é a regra flex ou a regra compulsória. Leandro, aí eu tenho um outro cenário, que é o seguinte, eu tenho somente o interesse em comercializar somente para 100% dos meus superintendentes e gerentes, só os cargos de direção. Eu consigo ter uma tabela diferenciada, uma regra diferenciada, se eu quiser, somente para os meus diretores, superintendentes, gerentes, porque os meus funcionários, eles estão em outros planos no mercado, porque acontece muito, é muito comum isso, a empresa ter a parte de gestores, sócios e dirigentes num determinado plano, e aí ter os funcionários em outro plano. Eu consigo comercializar também dessa maneira, tendo o mesmo custo da regra compulsória, assim como a regra CBO. Então, se você tiver 100% somente dos cargos de gestão, você pode contratar na regra CBO, que você vai ter a mesma tarifa da regra compulsória. Se eu não me engano, teve uma pessoa que levantou a mão. É que eu estou com a tela aqui fechada, gente, eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo visualizar quem levantou a mão, tá? Se quiser, pode questionar. Pronto. Acho que... Ó, estou aqui à disposição. Quiser perguntar, pode ficar à vontade. É que eu não consigo enxergar, só vi só que levantou a mãozinha aqui, estourou um pop-up aqui para mim. Bom, vamos lá. Então, assim, e aí é crucial que, um exemplo também aqui, que acontece muito, é muito normal. Caso tenha algum dos sócios que não queira participar, então, um exemplo, eu tenho uma empresa com 3 sócios. Desses 3 sócios, um já tem um plano pela esposa, por um outro plano, e não queira fazer adesão, aí eu estou falando da regra compulsória, não queira contratar, somente os outros 2 sócios possuem interesse com os seus respectivos dependentes, tem que ter no mínimo 3 vidas nessa América, tá, gente? Você pode fazer uma carta de não adesão, encaminhar a cópia da carteirinha, entendeu? E a cópia da carteirinha, a carta de não adesão, e aí você acaba retirando esse sócio e consegue dar continuidade na tarifa compulsória, tá? Porém, esse sócio ele não vai poder mais aderir a esse plano, tá? Porque a regra é ou vem todo mundo no começo, para poder dar a condição comercial da regra compulsória. Ah, mas Leandro, eu não sei se vai vir todo mundo, não sei o que. Não, você tem a regra flex. Eu não estou te limitando você contratar. Para me te dar um benefício, ou vem todo mundo, se não vier todo mundo, eu falo, eu te cobro aqui nessa outra linha de plano, tá? Se você tiver algum cliente aí com um cenário muito parecido, nós podemos aqui sim dar toda essa explanação, caso você se depare com um cenário desse, tá? Então, assim, a ideia aqui é vocês entenderem
quem é a massa que vai fazer parte, para vocês poderem equalizar o tarifador, tá? Então, assim, a regra compulsória tem uma tarifa, a regra flex tem outra tarifa, e a regra CBO tem outra tarifa. Por isso que tem essas 3 regrinhas aí, isso diferencia no custo. Ó. Aqui uma informação a respeito de quem pode participar do plano. Então, ou seja, o titular, quem pode estar participando do plano? São os administradores, sócios, os empregados, estagiários, aprendiz tem um limite de idade, tá? Porque na relação do FGTS, você tem um CNAE lá, um CBO, um registro interno. Então, se você é sócio, você tem um registro, mesmo no FGTS, tá? Mesmo você sendo sócio. Se você é funcionário, você tem um outro registro. Se você é gestor, você tem um outro código de registro. E assim, se tiverem aprendiz tem um limite de idade, tá? Aprendiz tem que ser de 14 a 24 anos. Eu não posso ter aprendiz com 30 anos, nem 25 anos, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E aí você tem a questão dos estrangeiros, tá? Demitidos e aposentados. Todos eles podem fazer parte dos titulares. Leandro, mas como assim demitidos e aposentados? Isso é muito comum acontecer nos contratos, já com determinado porte, principalmente quando você tem pessoas principalmente contratos que são contributários, que aí você tem que dar continuidade, ou está na normativa de você ter lá os demitidos e aposentados ativos, tá? É muito comum acontecer isso. Dependentes. Aqui na parte de dependentes, teve uma atualização agora no mês de abril que deixou todo mundo de cabelo meio em pé, tá? Inclusive nós aqui também. Porque antigamente a sua América aceitava sobrinhos, não aceita mais sobrinhos, tem que tomar cuidado. Antigamente a sua América aceitava irmãos sem limite de idade, agora tem um limite de idade. Ela aceitava pais sem limite de idade, agora pais também têm um limite de idade. Então, assim, nessa mudança da normativa, a gente acaba meio que ficando um pouquinho de cabelo em pé, porque era algo que a companhia sempre aplicou, e agora, nesse determinado momento, ela mudou. Então, a partir de abril, a Sul América não aceita mais pais e irmãos sem limite de idade. Ela continua aceitando os pais, continua aceitando os irmãos, porém, existe um limite de idade. Sendo irmãos 44 anos também, e filhos também até 44 anos. Então, antigamente, ela não aceitava. Olha, aliás, antigamente ela aceitava filhos sem limite de idade. Hoje não. Hoje, filhos até 44 anos. Aí, uma outra condição interessante: netos. Netos ela aceita até 17 anos. Porém, para aceitação de netos, o contrato tem que ter no mínimo 5 vidas. Eu não posso constituir o contrato, por exemplo, eu e minha esposa, e colocar meu neto. Então, assim, eu tenho que ter no mínimo 5 vidas. Eu tenho que colocar então 3 netos lá. Aí eu tenho 5 vidas. Entendeu? Aí eu posso pôr eu e minha esposa e os 3 netos. Aí tudo bem. Tá? Então, assim, é só essa particularidade aí para tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Toda negociação que tiver agregados, quem são os agregados? Somente no ingresso do contrato você pode incluir eles. Você não pode incluir os agregados no intermédio do contrato. A parte de irmãos aqui, ó, vou fazer uma correção, tá 64, mas é 44. Eu preciso corrigir aqui, porque essa apresentação foi antes da mudança da normativa. Eu só vou fazer essa atualização aqui da normativa, tá? Mas irmãos são 44 anos. Então, ou seja, genros, padrastros, mãe, pai, irmãos são considerados como agregados, e aí o contrato tem que ter no mínimo 5 vidas, tá? Essas regras, elas não são válidas se o KNAI da empresa for 200, se for o KNAI da empresa for MEI. Como que eu identifico o KNAI da empresa MEI? Todo MEI, ele tem um início de KNAI 213. Tá? Então, ó, todo cliente 213, ele é MEI. E aí, então, assim, essas regras para agregado não se aplicam para... Ele não se aplica para agregados, tá? Ó, isso. Se o cliente for MEI, ele não se aplica a agregados aí como comercialização. Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos de reembolso, tá? Vocês podem perceber que os produtos de entrada, o índice de reembolso é pequeno. Então, assim, a companhia, ela começou a fazer gestão dos fatores de reembolso de acordo com os planos, tá? Porque no processo da pandemia, foi uma loucura, tá? Aí é um comentário que foge um pouco do nosso treinamento. Na pandemia, o índice de fraude foi altíssimo, altíssimo, porque as companhias tinham dinâmica de comercialização de reembolso 24 horas,
tinha aquela dinâmica de você fazer o reembolso pelo aplicativo, e vocês podem perceber que depois da pandemia, isso ficou um pouco mais complexo. Porque teve um índice de fraude altíssimo, e aí as companhias começaram a reformular todos os planos, todo o processo de reembolso, e vocês podem perceber que os produtos de entrada, eles têm um reembolso somente para consultas de urgência e emergência, não tem para consultas eletivas, tá? Principalmente o direto. Você pode perceber que vocês só vão ter reembolso de consultas eletivas a partir do produto clássico, e aí tem os respectivos fatores, tá? Eu posso mandar esse material aqui, e aí vocês têm uma ideia da questão de fatores de reembolso de acordo com o procedimento em cada plano. Então, assim, você vai ter produto aqui, um exemplo. Quando a gente fala do Prestige, o Prestige eu não pago só mais caro, mas, assim, se eu preciso fazer um determinado reembolso, que nem de um parto, eu preciso fazer um reembolso de parto, eu tenho lá 16 mil reais de reembolso, tá? Sendo que no produto especial é 2 mil reais de reembolso. Então, assim, isso tudo que você gera mais segurança, você tem um custo maior, ok? Então, o que eu trouxe para vocês são os exemplos de reembolso, tá? A Rafaela me fez uma pergunta aqui interessante na questão dos fatores de reembolso do produto hospitalar. Eu sei que o produto hospitalar tem alguns planos que ele nem comercializa, que nem o direto não comercializa no hospitalar, e, se eu não me engano, tem, sim, alguns fatores lá, eu vou mandar para vocês, que agora a Rafaela de cabeça me faltou a memória, eu vou colocar até essa aqui no próximo slide, mas eu vou ficar te devendo essa resposta, mas eu vou pagar para vocês essa resposta, tá? Eu vou ver os fatores de reembolso no produto hospitalar e mando para vocês. Uma outra coisa que cresce bastante na linha de comercialização é os produtos com coparticipação, tá, gente? Isso aqui é uma dica para poder fazer gestão de um uso desregrado, entendeu? Por parte do cliente. Então, assim, um exemplo, tem empresas aqui que estão começando a aderir planos com coparticipação, por quê? Para aquele funcionário que pensa que vai ali no pronto-socorro e vai pegar lá um atestado para poder dar um pendurar o dia para não trabalhar, e aí o que acontece? Um produto com coparticipação, ele não é que ele penaliza, ele compartilha esse custo com o funcionário, que algumas empresas que elas estão fazendo, aliás. Elas estão dando como um benefício 100% do plano para o funcionário, porém, com coparticipação. Então, ou seja, aquele funcionário que pensar em ir num plano e pensar em ir no hospital sem a necessidade de ir num pronto-socorro, porque assim, se você tem a necessidade, poxa, ele está ali para te servir. Agora, tem muitos que a gente sabe que vai no pronto-socorro pegar um atestado e pendurar o dia, principalmente numa sexta-feira, numa emenda de feriado, numa segunda-feira após ressaca. Então, assim, é muito habitual as empresas sofrerem com isso. Inclusive, eu tive um depoimento de uma empresa que falou assim, olha, eu não sei o que eu faço com esse funcionário. Eu falo, olha, produto com coparticipação. Porque se, um exemplo, o funcionário ganha 3 mil reais por mês, a média de salário dele dia são 100 reais. Se você tem um produto com coparticipação e um pronto-socorro, ele vai te cobrar lá 250, 300 reais de coparticipação numa internação, numa passagem de pronto-socorro, ele vai pensar duas vezes antes de dar um gancho na empresa, entendeu? Para usar um pronto-socorro por usar, porque a questão do você fazer a utilização de pronto-socorro, isso penaliza o contrato. Contratos até 29 vidas, o que acontece? Você recebe o reajuste de mercado, tá? Reajuste de carteira. Contratos acima de 29 vidas, o reajuste ele funciona da seguinte maneira: uma parte desse reajuste é o VCMH, que é o custo médico, a variação do custo médico, e a outra metade desse reajuste é sua sinistralidade. Se sua sinistralidade é legal, você tem um reajuste baixo. Se a sua sinistralidade ela está alta, a companhia ela precisa equalizar o desvio de prêmio. Então, assim, os clientes acima de 30 vidas faz a diferença você ter um produto com participação. E os clientes abaixo de 30 vidas, se eles tiverem uma frequência baixa de utilização em hospitais, vale a pena também, porque ele pode economizar até 2 parcelas no ano. Então, assim, aquele cliente que contratou um plano e faz pouca frequência de utilização, vale a pena oferecer para ele o com coparticipação e demonstrar para ele quanto que ele economiza contratando o produto com coparticipação e sem coparticipação. Então, assim, a ideia do produto com coparticipação também é favorecer aquele cliente
que tem uma baixa frequência de utilização. Então, automaticamente, você tem um desconto. No meu perfil, o produto com coparticipação, pô, ele encaixa perfeitamente. Eu vou falar para vocês, a última vez que eu fui no hospital foi em outubro do ano passado para fazer meu check-up anual. De lá para cá, não utilizei mais plano de saúde, não usei hospital, não usei mais nada. Então, ou seja, eu sou um cliente que dou lucro para a companhia. E como que eu consigo diminuir meu custo operacional, sendo que eu tenho esse tipo de perfil? É ter um produto com coparticipação. Então, assim, eu acabo economizando em torno de quase 30% da fatura, que no ano lá vai me dar torno de quase 2 parcelas. Então, assim, para mim, é interessante. Agora, é importante verificar com o cliente se é interessante para ele, porque se ele tiver uma alta frequência de utilização, não vale a pena, tá? Agora, se tiver uma baixa frequência de utilização, aí é uma questão de estudar. Agora, assim, quando ele tem uma alta frequência, quem tem alta frequência é uma vida só entre todo o grupo ou são todas as vidas? Porque, assim, a gente acaba muito se apegando a um único detalhe e esquecendo todo o contexto, toda a galera aqui, todo o negócio. Então, ou seja, pode ser que eu tenha uma oportunidade aqui de 10 vidas, um exemplo. Dentro dessas 10 vidas, as 9 quase não uso o plano. E aí uma vida só que vai com uma beleza no hospital. Ou se não, eu tenho um cenário aqui de 6 vidas não utiliza e 4 vidas utiliza com alta frequência. Ah, como assim? 6 vidas são os adultos, 4 vidas são as 4 crianças. Aí é uma questão de avaliar a frequência hospitalar, ver se o produto, o coparticipação vai atender. Eu não estou aqui para desmotivar e não estou aqui para falar assim, faça que é o melhor. Eu estou aqui para explanar para vocês que existe a possibilidade, a oportunidade, e cabe a gente apresentar isso para o cliente, porque essa dinâmica da coparticipação que eu estou falando para vocês, ela não serve só para o produto da sua América, é produtos de mercado. Todo produto de mercado funciona dessa maneira. E aí é uma ideia, em determinado momento do cliente, da mesma forma que eu falei lá para vocês lá atrás, o produto hospitalar, é uma redução de custo para você poder conseguir manter a rede de hospitais de sua preferência, caso você precise de um pronto-socorro, caso você necessite de uma cirurgia eletiva, um tratamento de alta complexidade, e você ter uma redução operacional nesse custo, o produto hospitalar também te atende. A questão do produto com coparticipação também é interessante nesta linha, que você consegue ter uma redução, mas é importante entender o seu perfil para ver se os fatores de coparticipação vão igualar ou vão até superar o valor do prêmio de um produto convencional. Mas, assim, um produto com coparticipação, ele está sendo muito demandado, porque as pessoas hoje, a grande maioria delas, elas têm uma baixa frequência de utilização, elas têm um check-up, e aí sim, infelizmente, nesse momento agora de transição de temperatura, a criança que passa mal. Então, ou seja, vale a pena você ter o produto com participação? Vale. Então, poxa, é uma ótima. Não, não vale a pena. Então, você tem a opção do produto tradicional. Tá. Vamos lá. Eu trouxe aqui uns exemplos, que nem para vocês aqui, ó. Um exemplo aqui vamos falar aqui, de internação. Aqui é uma questão de internação. Você tem que fazer aqui, internação, tá bom. Quanto que é uma internação? A internação aqui, ela custa R$ 278, se precisar internar. Um atendimento em pronto-socorro, qual que é o valor da coparticipação? Olha só que interessante, R$ 92. Entendeu? O exato, você divide 9. Cada plano vai ter um fator de coparticipação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, só para vocês terem uma ideia, se vale a pena ou não ter um produto com coparticipação. Porque diante de um cenário desse, poxa, eu tenho uma economia expressiva, e aí eu consigo aqui meio que ter uma ideia de custo quando eu tiver a necessidade de participar de utilizar o meu plano. Eu fui num pronto-socorro, eu tenho um produto direto, eu vou pagar R$ 92 do atendimento pronto-socorro. O que está incluso no atendimento pronto-socorro? Tudo. Tudo que for solicitado lá no pronto-socorro, você vai pagar os R$ 92. Leandro, R$ 92 é limitado, tá, gente? Então, se 30% do seu custo do pronto-socorro for inferior a R$ 92, vai cobrar esse valor. Se for superior, o limite máximo é R$ 92. Tá? Você não paga mais que 92. Você pode pagar menos que 92, mas você não paga mais que 92. Eu trouxe aqui um exemplo só para a gente fazer um exercício, tá bom? Então, nesse cenário, você vai ter o seguinte, eu tive um atendimento no pronto-socorro, paguei R$ 92 de atendimento no pronto-socorro, estou arredondando. Evoluiu para uma internação, então você paga 92 mais 278. Tá? Aí é um outro cenário, eu preciso fazer exames
A e B. O que seria A e B? São exames de baixa complexidade e exames de alta complexidade. Então, exames de baixa complexidade, como é que funciona? É 30%, um exemplo, exame de sangue custa R$10. 30% de R$10 são R$3. Então, ou seja, eu vou pagar só os R$3, mas o limite máximo são R$51 por exame. Pode ser que você tenha um exame que custe R$500. Uma ressonância custa uma ressonância magnética custa em torno de R$1.500. 30% de R$1.500, eu estou falando de R$450. R$450 você vai pagar somente R$123 desse exame de alta complexidade. Aqui é só uns exemplos, só para a gente trazer, ilustrar esse cenário. Então, cadê aqui? Deixa eu ver aqui uma informação. Olha, tem duas perguntas aqui, do Adenir. No caso do filho, ele pode ser casado? No caso da nora, aceita total de vidas no PME, são 6 vidas. Olha, vamos voltar lá na regrinha. Nós temos aqui a parte, genro e nora. Então, assim, ele é casado, então no início, no ingresso, quantos anos a nora tem? Então, somente no processo de adesão, você vai conseguir. Inclusive, Adenir, eu vou mandar para vocês aqui todos a normativa atualizada, tá? E dentro da normativa atualizada tem todos esses detalhezinhos. Então, assim, a gente tem que dar uma olhada na normativa, sempre na normativa, a respeito de qual que é o vínculo e como que é aceito e quais são as regrinhas de aceitação. Tá? Então, se tiver lá, que nesse caso aqui, a nora até 44 anos, o filho também até 44 anos, eu consigo aceitar sim. E, inclusive, eu tenho a cobertura para o neto. Agora, deixa eu ver aqui a pergunta da Patrícia. Naquele caso que te passei a respeito da possibilidade de mudança do plano clássico para o clássico com participação, sendo aceito essa condição comercial, Patrícia, que nem ontem a Patrícia está com um cliente que está solicitando uma revisão do seu plano do produto convencional clássico para o clássico com participação. Se ele for feito se ele for aprovado a coparticipação nessa migração de plano, ela vai ter, sim, toda essa dinâmica, e aí ela vai pegar tarifa nova, vai ter o desconto da tarifa nova. Então, assim, tem toda uma questão que a área do pós-venda, da parte de manutenção, vai fazer uma análise e vai falar para o cliente, pô, beleza, tá aceito, concordo com isso, ou pode ser que a companhia fale não. Entendeu? Então, assim, isso é muito relativo. Então, todo cliente que for da casa precisa fazer uma manutenção, a gente precisa abrir um protocolo de manutenção. Estou terminando aqui, gente. Aqui é uma coisa interessante, tá? Vou começar pela parte de vigências, tá? Hoje, os planos da companhia, ela tem vigência de 12 meses e 24 meses. O que isso influencia para vocês aí na ponta? O custo. Se você precificar um cliente com 12 meses, ele tem uma tabela. Se você precificar o cliente com 24 meses, ele tem uma outra tabela, tá? Então, assim, é importante, no momento da precificação, se for o caso, você já até apresentar com 24 meses de vigência, explicar para o cliente, porque ele tem um custo mais atrativo. E pode ser que o concorrente apresente para ele com 24 meses, a tarifa de 24 meses, você 12 meses. E aí o seu custo seja maior que o dele. Por quê? Só por questão de vigência de contrato. Então, assim, quando mais a gente consegue fidelizar o cliente, melhor a gente consegue ter uma relação comercial, inclusive precificação. Leandro, quando que dá o início de vigência do boleto, sendo que o boleto é emitido por 65 dias de vigência? O início de vigência do contrato, ele se dá 24 horas a partir da data da quitação. Independente que eu encaminho para você o boleto com 65 dias, 64 dias de vencimento, o início da vigência, ele será considerado a partir da data da quitação. Então, eu quitei hoje, a partir de hoje, eu vou ter o início de vigência do meu plano, que é 24 horas, tá? Ele não vai ser a partir dos 64 dias. Então, assim, todo início de vigência quitou, você tem lá o início da sua cobertura. Reajustes. Como que funciona o reajuste? O reajuste da sua... o reajuste do valor da taxa, do custo, ele é uma vez por ano. Tá? Então, assim, agora a partir de maio foi determinado 15, agora não me recordo de cabeça, 15% de reajuste. Então, assim, todos os contratos, conforme ele for fazer o aniversário, ele vai sofrer esse reajuste de 15%. Tá? Independente se o seu contrato está com vigência de 24 meses. Ele mesmo com vigência de 24 meses, a atualização da sua tarifa, ela uma vez por ano. O que pode acontecer nesse meio tempo é mudanças de faixa etária.
Lembra lá atrás, quando a gente colocou de 0 a 18, de 19 a 23? Se você tiver alguma mudança de faixa etária nesse período de um ano, você paga o valor referente à nova faixa etária, mas o reajuste do plano é uma vez por ano, tá? E sempre no aniversário. Ok, gente? E aí, a parte de sinistralidade foi aquilo que eu comentei com vocês. As carteiras de até 29 vidas é 100% a variação do custo médico, sinistralidade da operação, tá? Então, assim, a companhia faz lá a análise da sinistralidade da operação e aí você tem aquele custo. Pode ser, vocês podem perceber que cada companhia tem um fator de reajuste um pouquinho diferente da outra. E aí uma coisa interessante, todo aquele cliente que ele já foi cliente Sul América, a companhia, ela geralmente faz a revisão de aceitação desse cliente depois de um ano fora, tá? Porém, se não for por causa de sinistralidade, inadimplência, fosse por uma questão, solicitação ou encerramento, algo do gênero, a companhia, se for solicitação de cancelamento, a companhia vai solicitar revisão. Se for por fraude, a companhia nunca mais vai querer CNPJ na casa, tá, gente? Então, assim, fraude é um negócio muito sério. Se o cliente foi cancelado por fraude, esse cliente nunca mais volta para casa. Agora, se for por cancelamento de sinistralidade, inadimplência ou solicitação, a companhia vai fazer uma análise, entendeu? Depois de 6 meses, ela consegue fazer a aceitação desse seguro novamente, tá? Questão de agenciamento, essas coisas, a companhia só paga agenciamento para clientes com mais de um ano de cancelamento, tá bom? Eu estou preocupado com o horário, tá interessante aqui o bate-papo, eu estou estourando meu horário britânico. Carências, tá, gente? Isso aqui é uma coisa interessante. Quando nós falamos de carência, redução. Redução hoje se aplica de 3 a 29 vidas, ou redução de 3 ou 5 vidas. Tem alguns contratos para você ter redução de carência, que nem clientes oriundos de Unimed, somente contratos a partir de 5 vidas. Clientes com agregados, somente a partir de 5 vidas. Então, ou seja, aqui algumas dicas de redução de carência, tá? O cliente já foi diagnosticado com CPT, carência de 24 meses, tá? Hoje, a companhia voltou com a isenção de carência para grupos acima de 10 vidas, isso é interessante, menos para parto, terapias não médicas, e CPT. Então, assim, se você tiver alguma negociação destas vidas, mais de 10 vidas, automaticamente quem não tiver problema de par, terapias ou CPT já estão isentos de carência. Aquelas vidas que tiverem, elas vão ter que cumprir a carência contratual. Mas hoje já existe a isenção das carências novamente para contratos a partir de 10 vidas, tá? Isso é uma coisa interessante, que ela tinha parado e agora voltou. A Patrícia fez uma pergunta aqui, deixa eu dar uma lida. 24 meses de CPT apenas para procedimentos de alta complexidade no rol da ANS? Ó, vou abrir agora exatamente um slide, daqui a pouquinho eu volto nessa sua pergunta aí, Paty, me ajuda, espera aí. Vamos lá. Então, aqui, algumas companhias que a Sul América faz análise de redução. Em cima, nós temos as principais companhias, tá? Aqui embaixo, nós estamos falando dos grupos Unimed, CNU, Golden Cross e Rap Vida, tá? Que é, inclusive, a GNDI. Agora, aqui embaixo, somente para o Direto Nacional, nós temos alguns planos que são hospitalares, que tem a Beneficência Portuguesa, o PSH Samaritano. Esses planos aqui, ela faz análise de redução de carência dentro do plano Direto Nacional, tá? Então, se você tiver algum cliente com determinado perfil, traz para nós aqui que a gente dá esse feedback. Aqui tem algumas tabelinhas, essa aqui são a dinâmica das tabelas de carência, tá? Isso aqui é padrão. Então, assim, o cliente pegou lá grupo A, grupo B, grupo C de carência, aliás, grupo A, vai ser sempre grupo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual foi a carência que aquela vida pegou? Ela pegou o grupo, um exemplo aqui, grupo 5. Então, todas as carências aqui para cima, ela também aderiu, é cascateado, tá? Ela pegou o grupo 1 só. Então, beleza. Então, ela cumpriu aqui o grupo 1, ela está isenta das carências aí. Então, assim, só tem que verificar lá dentro quando tem um aceite da proposta, qual foi o grupo de carência que foi direcionado àquele cliente. CPT, vamos lá. É uma suspensão da cobertura, máximo de 24 meses, tá? Aí, dentro dessa CPT, aplica-se a quem?
ao segurado, né? E de que maneira? Para cirurgias, leitos de alta tecnologia, procedimentos de alta complexidade relacionados à doença ou à lesão. Então, ou seja, tudo que for direcionado a CPT, o cliente ele não vai ter o atendimento. Deixa eu ver aqui, Fernando, eu queria tirar uma dúvida específica sobre imigração nacional-americana. Se o cliente toma remédio de alto custo, da sua América, ele consegue garantir a continuidade. Ó, vou fazer um resumo aqui, tá? Fernando mandou uma pergunta aqui. Ele tem um cliente oriundo, Sul América, via comercialização Qualicorp, tá? E esse cliente dele, ele toma uma determinada medicação de alto custo. E aí ele quer saber se nesse processo de imigração, ele vai conseguir dar continuidade ao tratamento de alto custo. Então, assim, todo cliente que ele já é da casa, a companhia faz a avaliação e a redução 100% das carências. A questão do alto custo, pode ser que você tenha que entrar com um outro processo só para poder fazer a atualização do contrato, porque ele está tomando essa medicação via judicial. Aí é uma questão que a gente tem que trazer para um estudo interno, tá, Fernando? Então, assim, mas a companhia, ela acaba não vai desamparar, porque a questão da medicação do alto custo, aí tem toda uma dinâmica de processo. Ah, não é via judicial? Ah, já foi concedido pelo próprio convênio? Ah, então assim, se já foi concedido, tá você já está lá no script do cliente, no momento do ingresso, a companhia vai falar que ele está 100% isento, e aí vai dar continuidade ao tratamento. Se a companhia, ela falar que não, antes de dar início ao contrato, a gente consegue estar negociando internamente a flexibilidade ou não desse cenário. Lembra que lá atrás eu comentei, a gente não cancela contrato nenhum antes da certeza do novo? Então, assim, o que você pode fazer hoje, Fernando, isso é uma venda administrativa, tá, Fernando? Isso não é uma venda nova. O que você pode fazer hoje é precificar esse cliente, entendeu? Encaminhar novamente para a companhia fazer a avaliação, e aí, diante dessa avaliação, ela vai dizer se ela vai aceitar ou não 100% da redução. Porque os clientes oriundos do Qualicorp, eles ficam numa carteira como se fosse empresarial. Você pode ver que o fator de reajuste deles é diferente, tá? Antes de pagar o boleto, é possível tratar desse caso? Não só antes de pagar o boleto, tá, Fernando? Antes de aceitação. Para a companhia, ela ter gerado o boleto, ela vai te dar toda a diretriz do que ela aceitou e o que ela não aceitou. E aí você consegue, nesse momento, se você vai ou não prosseguir com o processo, tá? Então, assim, antes de pagar, com certeza. Tá? Depois que paga, aí você efetiva o contrato. Mas antes de pagar, ela vai dizer para você se ela aceita ou não aceita, ela vai dizer para você se tem que entrar por um pós-venda, ela vai dar o direcionamento, qual a ação necessária para esse cliente específico que já é um cliente da casa. O CNPJ vai ser o mesmo, provavelmente, né? Se você quiser depois me chamar aqui, Fernando, a gente pode fazer um estudo de caso, tá? São detalhes que fogem às premissas comerciais, e aí esses que fogem à premissa comercial, a gente trata num novo nível, a gente trata num segundo nível aqui de atendimento. Aqui, eu estou à disposição, tá, Fernando? Fica tranquilo. Precisar, me chama aqui e a gente conversa. Aqui eu vou falar um pouquinho do Labin. Por quê? O Labin é maravilhoso, tá? Você consegue fazer exames básicos, como exames de sangue, urina, fezes, entendeu? Tudo dentro da sua casa. Você não precisa se expor, você não precisa de um laboratório, você não precisa sair do conforto do seu lar para poder fazer a solicitação dos exames. E você consegue requisitar a solicitação desses exames via o seu app, seu celular. Porém, tem que tomar um pouco de cuidado, tá, gente? Que os clientes do produto direto, exato e planos hospitalares não têm direito à utilização do Labin, tá? Então, se você tiver algum cliente que ele está no plano direto, ou no plano exato, ou no hospitalar, ele não tem acesso ao Labin, tá? O Labin só está a partir do clássico, nos planos completos. Eu trouxe só essa informação, que é um diferencial para quem está a partir do clássico, entendeu? Porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui na nossa região do ABC, nós temos o prestígio de ter a rede de hospitais DOR. Como assim, Leandro? Hoje, o grupo Rede DOR é em torno de 75 hospitais. Dos 75 hospitais, nós temos 6 hospitais aqui na nossa região. Então, ou seja, quase 10% dos hospitais do grupo Rede DOR está aqui na nossa região. E nós temos hospitais, assim, extremamente gabaritados. Assunção, nós temos o Bartira, o Ribeirão, entendeu? Tudo hospitais que estão dentro do produto direto. Então, ou seja, você já tem aqui um portfólio de hospitais
representativo aqui na região, porém, o produto direto, ele não dá direito a utilizar o Labin, tá? É só reforçando essa orientação, porque no momento da consultoria a gente acaba falando do Labin na empolgação, porque é algo muito bom, porém, se for o cliente for direto, ele não tem acesso, tem que ser a partir do clássico. Tá? A linha Vital, tanto o clássico quanto o especial, esses planos, eles foram criados exclusivamente para hospitais ligados diretamente ao grupo Redditor, tá? Então, assim, tecnicamente falando, assim, a linha Vital não tem os hospitais parceiros da Mil, tá? Um exemplo, tá? E tem uma parceria mais forte com os principais hospitais do grupo. Então, assim, se o cliente, ele viu que ali, no Clássico Vital não tem o hospital que ele se identifica, lembra aquelas 3 perguntinhas, quais são os 3 hospitais de sua preferência? Se no Clássico Vital ele não tem um hospital de sua preferência, mas no Clássico convencional ele tem, aí ele tem a opção. Qual que você vai querer? Você quer o Vital ou você quer o normal? Ah, por quê? Onde que diferencia isso? Custo. O Vital ele é mais atrativo. A rede é muito parecida, tá? As coberturas são iguais, a hotelaria é igual, então, se o plano ele é muito parecido, ele só não vai ter alguns hospitais que são parceiros de outras companhias. Tá? Então, assim, ela tá aqui direcionando a parceria com os hospitais que ela tem mais proximidade. Tá? Essa é a dinâmica da linha do produto Vital, tanto para o clássico quanto para o especial. E aí, hoje, são planos nacionais, tá? Uma coisa interessante, são planos nacionais, porém, com abrangência de comercialização somente em São Paulo e Rio de Janeiro, e aí ela está estudando agora a expansão da linha do Vital para demais estados. Então, assim, logo, logo vocês vão ver novidades aí do direto, ou do Vital em outros estados. Leandro, por que eu não consigo ter em todos os estados? É questão de rede de hospitais. Aí eu preciso... Lembra que eu mostrei para vocês aquele folhetinho lá? O produto direto, quais são as regiões comercializadas, o exato, inclusive até falei do exato, o especial, o clássico. Então, assim, dependendo da geolocalização e a rede de hospitais disponíveis, você consegue ter toda essa personalização. Caso contrário, você tem essa dificuldade de criar planos por causa de falta de hospitais na região. Aí aqui alguns exemplos dos principais parceiros, principalmente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, se você tiver clientes nesse eixo São Paulo-Rio, o produto da linha Vital vai atender ele super bem. Tá? O Cuidado 360, a companhia agora trouxe uma nova dinâmica de comercializar. Quando vocês estão precificando, você tem lá a opção lá do Cuidado 360. O que é isso? É o trabalho social que a companhia está estimulando, incentivando para todos vocês, a respeito da comercialização do produto odontológico, do seguro de vida, entendeu? Então, ou seja, é fazer aquele kit benefício para os nossos clientes, tá? A Patrícia fez uma pergunta aqui interessante, qual que é a diferença do Vital para o direto? É a rede, tá? A rede do Vital, para você ter ideia, o clássico Vital, eu tenho todos os hospitais do grupo Redditor aqui no ABC. A linha do direto, eu não tenho todos os hospitais aqui no ABC. E aí é custo. Tá? Aí é uma questão de custo. Então, assim, quando eu falo clássico, eu tenho toda a linha de hospitais clássicos, inclusive, que são hospitais também do grupo Redditor, que estão num patamar acima, eu já consigo ter o atendimento deles pela linha do clássico Vital e especial Vital também. Tá? O que diferencia é a questão além do custo entre o Vital, o clássico Vital e o clássico comum, o especial normal e o especial Vital, é a questão dos hospitais parceiros diretamente com o grupo econômico, entendeu? Porque aqui no mercado, cada companhia tem um grupo de hospitais parceiros. E aí é uma forma de fazer o quê? Fazer um gerenciamento melhor, entendeu? Ter um custo comercial melhor para o cliente na ponta. Então, a linha do Vital, ela veio para isso, flexibilizar uma questão de custo e dar uma rede de qualidade para o cliente. Boa pergunta, beleza. Então, assim, dentro do cuidado 360, além do seguro, você pode também ofertar para os clientes, não só de 3 a 29 vidas, mas de 30 a 99, e empresariais até 199 vidas, isso está lá disponível. Está disponível 100% gratuito, sem nenhum custo. Então, ou seja, esse cuidado 360 ele não tem custo. Quando que vai ser feita a revisão do custo dele? No aniversário do contrato. No aniversário do contrato, a companhia pode falar assim, vou renovar por mais um ano sem custo. Ou a companhia pode dizer o seguinte para você, olha, para me renovar com o produto odontológico, o custo agora vai ser X. Te interessa?
não vai ser imposto, vai ser questionado. Você quer dar continuidade? Quero. Pum. Você não quer dar continuidade? Só manda a cartinha, a gente cancela essa cobertura e acabou. Mas você continua dando sequência do seu plano de saúde. Mas você vai ter 12 meses para degustar o produto odontológico da companhia. E além disso, ainda você vai ter uma cobertura básica de seguro de vida. Tá? Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? De coberturas do odontológico, que são urgência e emergência, consultas, exames, limpeza. Então, se você não tem aquele produto completo, mas você tem aquele produto que te atende numa urgência num determinado momento, tá? A mesma coisa para o seguro de vida. Você pode ver, poxa, Leandro, mas o seguro de vida aqui não atende a minha convenção coletiva. Eu vou entrar nesse ponto já já. Mas, assim, ele te dá um amparo, inclusive até um funeral. Então, assim, a gente parece que é bobeira, mas no momento de perda, a assistência funeral, ela é fantástica, gente. Ela salva a gente de inúmeros cenários aí que vocês não têm ideia. Então, ou seja, o produto de vida, ele é maravilhoso. Dentro do Cuidado 360, é uma cortesia, porém, você consegue personalizar isso diante da necessidade do cliente, tá? E aí você tem uma dinâmica, eu vou falar aqui, ok, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais de seguro de vida. Isso daqui é um outro benefício que tem dentro do saúde, que é um grupo é uma plataforma de academias, antes era Gympass, agora é Health Hub, me corrija aí se eu falei errado, tá? E aí você, pelo aplicativo, eu vou mandar um material também intuitivo para vocês, como acessar a plataforma e vocês utilizarem desse serviço para poder ir a uma academia sem custo. Poucos clientes utilizam esse benefício. Poucos clientes. Você tem uma academia atrelada ao seu plano e a maioria dos clientes não utilizam. Tá, gente? É uma dica aí, é legal. Fala para o seu cliente, não deixe de orientá-lo. Vamos lá. Agora aqui falar do cross-sell. É a parte do seguro de vida. Olha que coisa interessante. Vou falar aqui, vou frisar o seguro de vida, mas ele funciona tanto para previdência quanto para odontológico. Tá? Dentro do seguro de vida, você vai ter condições mais competitivas. Como assim, Leandro? Todo cliente que você está negociando ele no saúde e fechou o saúde dele, quando você entrar lá no cotador do Vida Empresa, ele vai fazer uma pergunta. Você é cliente saúde? Se você for cliente saúde, você já ganha 5% de desconto na tarifa do Vida Empresa. Olha que coisa interessante. Além disso, você começa a blindar sua carteira, porque esse cliente, ele tem relacionamento em algum lugar a respeito do seguro de vida dele. E aí você consegue fortalecer também esse relacionamento. E eu garanto para vocês, 90% desses clientes, eles têm seguro no banco, porque eles não sabem nem quais são as coberturas. Então, assim, é uma forma de você aumentar o relacionamento com o cliente, entendeu? Você ter uma melhora na sua receita financeira, entendeu? E reforçar uma coisa que eu falo bastante. O corretor, ele tem um trabalho muito importante. Ele tem uma missão social perante os seus clientes. Então, assim, qual que é a missão social dele? É amparar com coberturas, entendeu? E serviços aos seus clientes. Então, assim, nessa parte, o seguro de vida encaixa perfeitamente nesse momento social que vocês têm com os seus clientes. Eu já estou finalizando aqui, tá, gente? Por que contratar um seguro de vida? Você, além disso, você atende regras sindicais, entendeu? Você tem uma retenção de talentos dentro da sua empresa. Então, assim, você conta com inúmeras coberturas e assistências, inclusive coberturas se caso algum cliente venha estar fazendo algum tratamento de alta complexidade, uma doença grave, você também tem a possibilidade de contratar com uma cobertura de doenças graves e ter um amparo financeiro naquele momento difícil da pessoa. O cliente que sofreu um acidente de carro e ficou com alguma sequela motora, essa sequela motora, se ele tem uma cobertura de invalidez, ele tem um percentual de capital para ser indenizado e ajudar ele nesse momento difícil da vida dele. Então, ou seja, ele teve o produto do saúde para poder amparar ele nesse primeiro momento de necessidade de um atendimento ali da casa da saúde dele, e aí, num segundo momento, ele teve a cobertura do Vida para poder trazer um amparo financeiro para ele poder equalizar essa mobilidade que ele perdeu, porque ele equalizou a saúde dele, agora ele precisa equalizar a mobilidade dele. Então, assim,
o seguro de vida, olha como que ele trabalha perfeitamente com saúde. Tem hora que a gente deixa de falar isso, entendeu? E é algo que é crucial, principalmente nessa parte aí social. E você tem inúmeras coberturas. Tem um outro cenário aqui, ó. O pessoal de saúde agora vai puxar a orelha. Vou puxar agora, vou puxar saco do Vida. Aquele cliente que contratou só o odontológico e não teve dinheiro para poder contratar um seguro de vida, dentro do seguro de vida empresa, você consegue contratar um serviço de telemedicina, de consultas com desconto numa determinada rede, tá? Então, isso tudo, você tem um diferencial. A Rafaela me perguntou, Leandro, no produto odontológico eu consigo contratar a HealthHub também? Não, isso é um benefício do saúde, tá? Isso aí é um benefício do saúde. Eu até vou verificar se só o cliente odonto ele tem esse benefício, mas a princípio você não consegue contratar a parte, é um benefício. Tá? Então, ou seja, olha o seguro de vida, que coisa interessante. Você consegue também amparar nesse momento complexo. O serviço, sim. A parte de... Quando você fala da HealthHub, né, Fernanda? Se for dentro do saúde, sim, sem custo adicional. Gente, me perdoem, estourei 20 minutos do nosso bate-papo, foi maravilhoso. Eu imaginei que a gente ia ser tão dinâmico. Eu sei que vão surgir inúmeras dúvidas, eu estou aqui à disposição. Quem quiser abrir o microfone, perguntar, fique à vontade. Quem quiser fazer perguntas, também fique à vontade. Então, não só aqui, para nós aqui, mas também nos nossos canais aqui de atendimento. Tá? Deixa eu ver aqui. Leandro, como eu faço para falar com você? Opa, Fernando, eu vou passar agora meu telefone para vocês aqui, ó. Se vocês quiserem anotar e me perguntar, vocês fiquem à vontade. O telefone é de vocês, ó. Esse é o meu número direto, Leandro, e também temos o da Máximo 360. O da Máximo 360, eu vou passar o do meu time de benefício. É um número exclusivo para vocês também. E vocês podem falar também com o número do 360. Deixa eu só pegar aqui o de benefícios. Vou passar aqui para vocês também o número corporativo de benefícios. É tudo WhatsApp nosso. É importante que vocês tenham esses números salvos, gente, para vocês receberem as novidades, tá? Então, assim, salva na agenda, porque tem hora que a gente precisa fazer lista de disparo para encaminhar essas informações, a gente não fica fazendo muita publicidade, a gente manda informação direcionada, e aí, se você não tem o número salvo, você acaba não tendo essa informação aí na ponta. Tá? Então, assim, pode acionar a gente aí por esses canais aí, tá? E nós vamos estar aqui à disposição para poder auxiliar vocês. Eu sei que dúvidas vão surgir, tá? E nós estamos aqui à disposição para poder explanar. Alguma pergunta? A gente posso finalizar? Então, gostaria de agradecer aí a disponibilidade de todos, gostaria de agradecer esse tempo aí de cada um, foi maravilhoso esse bate-papo, tá? Obrigado aí pelo feedback, obrigado aí, Marcel, obrigado, Fernando, obrigado, Rafaela, Patrícia, todos vocês aí que nos ajudaram aí nos questionamentos, tá? Então, assim, as perguntas são maravilhosas, eu adoro perguntas, obrigado, Adenir, acho que a Adenir teve que sair, se ausentar. Então, assim, agradeço a cada um de vocês aí as perguntas, e hoje estamos aqui à disposição, tá? Precisando, conte sempre conosco aí. Obrigado, Sandra, obrigado, Marcel, obrigado a todos aí, gente. Excelente vendas, sucesso, qualquer novidade, estamos aqui à disposição, tá bom? Abração, pessoal.